A Mata Atlântica em paisagens visuais. Talvez seja surpreendente ver mapas da Normandia, região do oeste da França, numa exposição sobre a Mata Atlântica. Mas isto tem a ver com a presença francesa no Brasil nos séculos XVI e XVII. Esse episódio foi registrado na historiografia brasileira como a invasão francesa. Nomes como Ilha, Vila-Gagnon, na Baía de Guanabara, no Rio, e São Luís do Maranhão o testemunham. Na primeira parte do século XVI, houveram muitas interações entre os franceses e os habitantes da costa brasileira. Estas expedições eram possíveis graças aos ricos armadores de cidades como Rouen e Le Havre, todas na Normandia. Contrariamente às expedições portuguesas, financiadas pela coroa portuguesa, as francesas foram apoiadas pelos armadores normandos. Nos mares, os franceses e os portugueses eram inimigos ferozes. Mas, nas terras da costa brasileira, os franceses respeitavam os indígenas, pois as relações de força lhes eram desfavoráveis. Alguns marinheiros ficavam nas tribos, aprendendo as línguas dos indígenas. Assim podiam ser intérpretes para os capitães dos navios. Existe um caderno, o Caderno Cordier, de 1540, que contém uma tradução bilíngue, tupi e normando, de termos de uso corrente, frases cheias de tato e polidez e regras para o bom convívio com os brasileiros, como escreveu Jean-Marc Montaigne em um capítulo O Índio Ganha Relevo no livro Pau-Brasil de Eduardo Bueno. A costa brasileira era rica em aves, papagaios, macacos e, mais que tudo, em pau-brasil. Os franceses trocavam ferramentas de ferro contra os troncos de pau-brasil, madeira preciosa para o tingimento de tecidos em cor vermelha, cor que era só reservada à nobreza e ao clero, e também para a construção. Os intérpretes falavam com os caciques das tribos para conseguir a mão de obra necessária para o corte do pau-brasil e o transporte até as naves. Eram verdadeiras frotas de madeira transportando até 100.000 troncos de pau-brasil. Como menciona Laurent Vidal em La présence française dans le Brésil colonial, artigo que foi publicado em Cahiers d'Amérique Latine, em 2000. Os armadores normandos queriam demonstrar que as travessias até o Brasil eram sucessos. Para isso, eles decoravam suas mansões com esculturas em pau-brasil, mostrando a vida nas costas brasileiras, e eles apoiavam as obras de arte nas igrejas e castelos representando os indígenas. Eles mantinham papagaios e macacos, colocavam penas de cores extraordinárias nos seus chapéus. Os marinheiros ornavam seus bonés com pena exótica, mostrando que eles tinham feito a grande travessia. Nós temos dois exemplos de painéis de baixo relevo representando o corte de pau-brasil. Um outro belo exemplo da importância do Brasil para a Normandia, especificamente para a cidade de Rouen, se manifesta na festa brasileira que foi dada em 1550 pelos notáveis da cidade de Rouen para o rei Henrique II e sua esposa Catherine de Médicis. Assim, eles queriam despertar o interesse da coroa francesa para as expedições rumo ao Brasil. Os notáveis da cidade, mais que tudo os armadores, organizaram uma festa mostrando a vida no Brasil, na costa brasileira. Eram 150 marinheiros franceses, disfarçados de indígenas, pintados de vermelho com urucum, e 50 indígenas tupinambá que acabavam de chegar. E tinha árvores representando
o pau-brasil, indígenas e os franceses mostravam a vida na costa brasileira. Eles estavam em redes, eles cortavam, imitando o pau-brasil, eles fumavam, tinham aves como papagaios e macacos soltos em toda a cidade. O convívio com as tribos indígenas e suas organizações gerou para os franceses questões sobre o poder absolutista do rei e criou o mito do bom selvagem que descreve Montaigne no seu livro Essai, no livro 1, capítulo 31, sobre os canibais. Se os franceses não conseguiram se instalar definitivamente no Brasil, é pelo fato que a França não tinha na época uma marinha de guerra como Portugal. A marinha de guerra da França foi criada em 1666, muito tarde para uma conquista do Brasil. E do outro lado, os franceses só mantiveram o comércio de troca com os indígenas e não plantaram como os portugueses que se instalaram cana-de-açúcar. Isso foi dito por Laurent Vidal em seu artigo sobre la présence française dans le Brésil colonial, un cahier d'Amérique latine.